Pessoal, continuando, tá? No sétimo slide, tá? Então eu começo com tipos de citação, tá? E o primeiro tipo de citação que nós vamos trabalhar são as citações diretas, tá? Como eu disse no primeiro vídeo, as citações diretas são as citações que eu reproduzo na íntegra aquilo que o autor está dizendo. Ou seja, vamos supor que eu vou fazer uma citação de uma dissertação de mestrado. Então, eu pego 3 linhas dessa citação e eu vou citar na íntegra no meu trabalho. Então, eu não vou modificar nada dessa citação. Então, é uma citação direta, tá certo? Há 2 tipos de citações diretas: as citações com até 3 linhas e as citações com mais de 3 linhas, tá? E as normas da ABNT trazem orientações específicas para cada uma desses 2 tipos de citações. Então, vamos começar com as citações de até 3 linhas, tá certo? As citações de até 3 linhas, eu vou colocá-las dentro do corpo do texto. E obrigatoriamente eu vou ter que colocar essas citações entre aspas, ou seja, obrigatoriamente eu vou ter que colocar uma aspa antes e uma aspa depois, tá certo? Citações com até 3 linhas, tá certo? Então, nas citações com até 3 linhas, eu sempre vou ter que informar o nome do autor, o ano da publicação e a numeração da página, tá certo? É obrigatório, tá? Todas as citações diretas, independente de ser com 3 linhas ou com mais linhas, tá certo? Se a citação é direta, obrigatoriamente eu vou ter que mencionar o nome do autor ou autores, o ano da publicação e vou ter que informar a página, tá certo? Em que o número da página de onde eu retirei a citação. Tá, aí vamos lá, vocês podem me perguntar, Silvio, e se a citação não mencionar o ano? Se de forma alguma você encontrar o ano da publicação, tá certo? Você menciona no lugar do ano, você vai mencionar SD. O que é SD? SD quer dizer sem data, tá certo? E aí vocês podem me perguntar também, Silvio, e se for um texto online e nesse texto não estiver mencionando a numeração da página? A mesma coisa. Se nesse texto que você estiver citando não estiver mencionando a numeração da página, você menciona apenas nome do autor, o ano da publicação, tá? E no lugar da numeração da página, você coloca a palavra online, tá certo? Mas é obrigatório. Porque na maior parte das publicações sempre vem mencionando o nome do autor, o ano da publicação e a numeração da página. Então, assim, citações diretas, independente de ser com 3 linhas ou com mais linhas, obrigatoriamente, eu sempre vou ter que mencionar nome do autor, ano da publicação e a numeração da página. E como é que eu faço isso? Vamos para o 8º slide, tá? É aquele mesmo esquema, tá certo? Ó, autor mencionado no início do parágrafo. É aquele mesmo esqueminha que eu estava mencionando para vocês no vídeo anterior, tá? Se eu mencionar, tá certo? O nome do autor antes da citação, aí eu coloco apenas a primeira letra maiúscula. O restante, tudo minúsculo. Aí, ó, no 8º slide, ó. No dizer de Minayo, perceba, eu estou colocando o sobrenome da autora antes da citação. Então, eu só coloco apenas a primeira letra minúscula. Apenas a primeira letra maiúscula. Abre parênteses. O ano da publicação, 2009, página 33. Fecha parênteses. Em seguida, eu coloco a citação. Percebam, é uma citação com até 3 linhas, tá certo? Então, ela vem dentro do corpo do texto. Aí, ó, abre aspas, aí eu coloco, ó, a violência institucional é aquela que se realiza dentro das instituições, sobretudo por meio de suas regras, normas de funcionamento e relações burocráticas, políticas, reproduzindo as estruturas sociais injustas, fecha aspas. Quando eu terminar a citação com até 3 linhas, fecha aspas e ponto.
Aí aqui eu coloco uma informação, ó. Depois é preciso fazer um comentário crítico seu. Lembram que nas aulas anteriores eu sempre falei, é necessário sempre comentar a citação, ou seja, todas as vezes que eu citar um autor, independente de ser uma citação com 3 linhas ou mais linhas, obrigatoriamente eu vou fazer um comentário. Ou seja, eu sempre tenho que fazer um comentário crítico sobre a citação. É algo que eu vou deixar para falar lá no finalzinho dos slides, tá? Autor mencionado no final do parágrafo. Ó, é a mesma citação de Minayo, ó. A diferença é que eu comecei com a citação. Abre aspas, eu coloquei, ó. A violência institucional é aquela que se realiza e continuei a citação. Quando terminou a citação, ó, eu fechei as aspas e coloquei parênteses. Minayo, tem um errinho aí, tá? Ó, Minayo, aí como o nome da autora eu estou mencionando no final da citação, eu coloco tudo maiúsculo, Minayo, vírgula, aí não tem esse parênteses aí antes de 2009, ó. Minayo, vírgula, 2009, página 33, ponto. A mesma coisa. Depois da citação, eu vou ter que colocar, tá certo? Algum comentário crítico meu. Então, percebam. Citação direta com até 3 linhas, tá certo? Obrigatoriamente, eu vou ter sempre que colocar entre aspas. É obrigatório, tá certo? Outra coisa, eu vou ter que mencionar o nome do autor, o ano da publicação e o número da página, tá certo? Se não estiver especificado no texto numeração da página, no lugar do número da página, você coloca a palavra online, tá certo? Até aí tudo ok? 10º slide. No 10º slide, aí tem assim, ó, como fica. Aí, nesse slide aqui, eu peguei a mesma citação de Minayo, que ela fala sobre o conceito de violência institucional. Lembra que eu falei para vocês que todas as vezes que a gente faz uma citação, é obrigatório a gente fazer um comentário crítico no final? Pronto, então aqui eu coloquei, ó, a mesma citação que eu coloquei nos 2 slides anteriores. Aí eu coloquei a citação no Dizer de Minayo, 2009, página 33. Aí abre aspas, eu coloquei a citação da autora, fecha aspas, ponto. Depois disso, ó, a gente coloca uma conjunção de conclusão. Nesse sentido, dessa forma, desse modo, nessa perspectiva, diante dessa acepção, nessa conjectura, tá? A gente vai escolher uma dessas conjunções, coloca logo depois da citação e a gente vai dizer a mesma coisa que a citação fala, mas com outras palavras. Percebam no exemplo do 10º slide, é o que eu estou dizendo. Ó. Diante dessa perspectiva, a violência institucional acontece dentro dos órgãos, através dos seus princípios e preceitos de funcionamento, o que promove a reprodução de organizações estruturais injustas. Percebam que a mesma coisa que a autora está dizendo lá em cima, eu estou dizendo no meu comentário crítico, mas com outras palavras, tá? Então, assim, mais uma vez, todas as vezes que vocês fizerem uma citação direta, se for com 3 linhas ou com mais linhas, obrigatoriamente, depois dessa citação, eu tenho que fazer um comentário crítico. O que é esse comentário crítico? É você dizer a mesma coisa que o autor, a autora ou autores estão dizendo, mas com as suas palavras, tá certo? Vou trazer logo um comentário aqui, tá certo? Quando a gente vai fazer esse comentário, tá certo? Embaixo de uma citação, que a gente vai dizer a mesma coisa que o autor está dizendo, mas com as minhas palavras, tá? Eu não posso incluir coisas que não estejam presentes na citação. Então, quando eu for fazer esse comentário crítico, eu vou ter que ler bastante a citação, eu vou ter que prestar bastante atenção nas informações que estão presentes dentro dessa citação. Por que eu estou dizendo isso? Tá? Houve casos de alguns alunos da disciplina que, quando foram fazer os comentários, tá certo, das citações, eles incluíram coisas que não estavam na citação. O que eu estou querendo dizer com isso, tá?
Vamos supor que eu já estudei bastante sobre violência institucional e eu tenho conhecimento sobre esse tema. Então, quando eu for fazer os comentários dessa citação, eu não posso incluir informações que fazem parte do meu conhecimento e que não estão aqui, tá? Quando eu for fazer o meu comentário crítico de uma citação, eu tenho apenas que dizer o que está presente na citação. Ou seja, eu não posso trazer coisas, informações que fazem parte da minha bagagem de conhecimento e colocar aqui nesses comentários. Por que eu não posso fazer isso? Porque o autor ou a autora não está dizendo isso. Tá certo? Então, quando eu for fazer um comentário crítico de uma citação, eu tenho que ser fiel às informações que a citação estão apresentando. Tá certo? No próximo slide, tá? Aí tem aqui, ó, a violência institucional. Percebam, é a mesma citação. A diferença é que eu coloquei primeiro a citação e coloquei o nome da autora no final. Percebam, quando eu coloco o nome da autora no final, eu coloco os nomes. O nome dela todo maiúsculo, tá certo? Ó, vírgula, o ano da publicação e a numeração da página. Ponto. Logo em seguida, eu tenho que fazer um comentário crítico, tá certo? Aí, ó, o mesmo comentário que eu fiz, ó, nessa acepção, depois da citação, eu coloco uma conjunção de conclusão nessa acepção, vírgula, a violência institucional acontece dentro dos órgãos, é o mesmo comentário. Percebam, esse comentário que eu estou fazendo aqui embaixo é a mesma coisa que a autora está dizendo, mas eu estou utilizando outras palavras, tá certo? O que é que eu quero sinalizar, tá certo? Citações diretas com até 3 linhas. Obrigatoriamente, elas sempre vêm entre aspas. Obrigatoriamente, eu preciso informar o nome do autor, o ano da publicação e o número da página, tá? Se não tiver a página, no lugar do número da página, eu coloco a palavra online. E sempre depois de uma citação direta, obrigatoriamente, eu vou ter que fazer um comentário crítico, ou seja, eu vou ter que dizer aquilo que a citação está dizendo, mas com as minhas palavras. Tá certo, gente? Próximo slide, tá? Citações diretas com mais de 3 linhas. Tá? Citações diretas, mais uma vez, é quando eu reproduzo na íntegra aquilo que o autor está dizendo. Tá certo? Citações com até 3 linhas, a citação vem dentro do corpo do texto, entre aspas. Quando essa citação ela tem mais de 3 linhas, tá? Quando ela tem 4 linhas em diante, 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas, 7 linhas, enfim. Quando essa citação ela tem mais de 4 linhas em diante, então muda. As normas da BNT já trazem outra orientação. Quando a citação ela tem de 4 linhas em diante, tá certo? Eu não preciso colocar aspas nessa citação, tá certo? O que é que eu vou fazer? Essa citação, assim como a outra, eu também vou ter que informar o nome do autor, o ano da obra, o ano em que a obra foi publicada e a numeração da página, tá certo? Mas essa citação direta com 4 linhas, eu não preciso colocar aspas, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um Enter e eu vou separar ela, tá certo? Do corpo do texto. E o que é que eu vou fazer? Essa citação eu vou selecionar e eu vou lá em parágrafo e eu vou colocar reco de 4 centímetros à esquerda. E vou colocar essa citação com fonte 10 e sem o espaçamento, tá certo? É o que eu fiz aqui no 12º slide, tá? Percebam, tem uma citação de Teles e Melo 2003. Aí eu coloquei, ó, Teles e Melo 2003 trazem a seguinte definição de violência. Aí, como essa citação tem mais de 4 linhas, aí percebam, ó, eu coloquei ela com reco de 4 centímetros à esquerda, fonte 10 e sem espaçamento. Percebam, no final da citação eu informo o nome dos autores, o ano e a numeração da página. Agora, essa citação eu não coloco aspas, tá certo? Essa citação também é preciso eu fazer um comentário? É. Toda citação direta, independente de ter
3 linhas, tá? Ou mais de 3 linhas, eu sempre vou ter que fazer um comentário crítico. Como é que eu faço isso? Ó? Depois da citação, ó, perceba, eu dei um enter, aí coloquei uma conjunção de conclusão. Nesse sentido, vírgula. Aí, ó, a violência pode ser definida como a utilização da força física, bem como psicológica ou intelectual, tendo como objetivo forçar a outra pessoa a fazer alguma coisa que não é de sua vontade. Ponto. É realizar práticas de constrangimento, assim como de exclusão da liberdade ou da manifestação do desejo de alguém. A violência é, então, um produto de restrição da liberdade de um sujeito ou de um grupo. Percebam, essa parte que está de vermelho aqui embaixo, logo abaixo da citação, é o meu comentário crítico da citação de Telles e Mello. Então percebam que nesse comentário crítico aí que está marcado de vermelho, eu estou dizendo a mesma coisa que as autoras estão dizendo, mas eu estou dizendo com as minhas palavras. Então, todas as vezes que vocês fizerem uma citação, tá certo? Direta, independente de ser com 3 linhas ou ser com mais de 3 linhas, obrigatoriamente depois eu vou ter que fazer um comentário crítico sobre essa citação, tá certo? Vou dar uma pausa no vídeo e a gente vai pro terceiro vídeo, tá certo?